Fala pessoal, no vídeo de hoje eu venho para esclarecer uma dúvida que muitas pessoas estão. É, como trabalhar com bibliotecas. Eu vou demonstrar para vocês hoje o que é uma biblioteca e como a gente pode estar trabalhando. O que eu vou demonstrar hoje pode ser aplicado tanto para Moonriver Studio, para MPLab, até para o Arduino, para o VS Code, para programas de PC. Então, vai servir para qualquer coisa, para qualquer IDE que você trabalhe. Porque o conceito de bibliotecas, na verdade, eles são arquivos. São arquivos que você tem dentro da pasta do seu projeto. Nesse arquivo, o que, que ele tem? Ele tem código. O que a maioria dos projetos grandes fazem? Eles criam dois arquivos, um ponto .c e um ponto .h. Por que essa divisão que eles fazem? Dentro do ponto .h, eles colocam só o protótipo das funções, não o corpo da função. O corpo da função seria o que a função está realmente programada para fazer. Isso eles colocam dentro do arquivo ponto .c. Só que ponto .c e ponto .h basicamente não tem diferença nenhuma onde você coloca o código. Então eu prefiro colocar tudo dentro do ponto .h. Então assim eu tenho todo o código da minha biblioteca dentro do meu arquivo .h. Então eu não preciso de dois arquivos, preciso só de um arquivo. Se eu importo aquele arquivo, jogo dentro da pasta do meu projeto, então eu já estou com a biblioteca importada, eu não preciso fazer mais nada. Eu não vejo para mim a necessidade usar dois arquivos. E o que tem dentro desse arquivo? Ele pode ter uma função ou pode ter um conjunto de funções. No caso de um programa de computador, Windows ou Linux, que não envolve o hardware propriamente, ele vai servir para qualquer projeto que você tem. No caso de microcontroladores, que já trabalham com o hardware, uma biblioteca do Arduino, por exemplo, não vai servir no CH32V003, como não vai servir num PIC e também não vai servir num ESP32. São hardwares diferentes. Podem servir caso seja uma biblioteca que não envolva o hardware. Por exemplo, uma biblioteca de soma, de subtração, de multiplicação, uma biblioteca que trabalha com texto, que não envolve o hardware. Então, esse tipo de biblioteca que não depende do hardware roda em qualquer lugar. A mesma biblioteca que você põe no microcontrolador, ele vai rodar no programa Windows. Agora, se depende do hardware, aí é específico. Assim como um programa de AMD e de Intel não roda nesses computadores novos ARM. Então, saiba disso. Bom, no projeto de hoje eu vou fazer uma coisa mais simples. Para quê? Para não complicar muito e esse vídeo não se estender muito, porque o conceito da biblioteca não depende de uma aplicação muito pesada, né? Então, o que eu tenho aqui? Minha caixinha, né, para reproduzir áudio. Tenho o 32V003, que está ligado no programador. O GND e o VCC, a minha serial, que hoje eu nem vou usar ela. E aqui o pin de programação, está no PD1. E aí eu fiz uma fiação toda aqui. Para quê? Para fazer com que aqui entre uma memória SPI, que é essa memória SPI aqui. Nessa memória SPI, o que eu gravei aqui? Eu gravei o áudio de um documentário. E aí, esse áudio está aqui. Ele está em 8 bits, 44 kHz, mono. Então, só tem um canal aqui, para ficar mais fácil para a gente. Então, o áudio está aqui. A gente vai usar esse setup. Bom, então agora eu vou demonstrar para vocês o conceito da biblioteca. Bom, aqui eu já tenho o Moonriver Studio e eu já vou aproveitar para nesse vídeo já ficar duas coisas esclarecidas. Tanto como a gente cria um programa aqui no Moonriver Studio, tanto como o conceito de bibliotecas. Bom, então a primeira vez que você abrir o Moonriver Studio, vai estar assim, ó, vai estar sem projeto nenhum. Você pode vir ou criar um novo projeto aqui,
ou vir em File. Eu prefiro vir em File porque eu já acostumei. Então, File, New, Monrive Project. Então, beleza. Venho aqui. Aí, aqui em cima, o nome do meu projeto. Então, o nome do meu projeto vai ser Projeto Lib, que em biblioteca em inglês é Lib. Aqui, uma coisa muito importante para vocês saberem. Aqui no Monrive Studio, a não ser que tenha atualizado e eu não tenha percebido, você pode pôr um underline. Mas você não pode criar um projeto com um traço, por exemplo. Assim como você não pode criar um projeto com um espaço. O espaço ele até reclama, mas se você colocar um traço, vai dar um problema na hora de compilar. Pode dar um problema. Então, se você quer especificar no título do projeto, não coloque traço, coloque underline. Isso aí é uma coisinha que eu tive um probleminha, não sabia por quê, e era o nome, que não deixava eu compilar, por incrível que pareça, né? Aí, aqui tem a pasta do meu projeto. Por padrão, salva nessa pasta aqui. Então, não tem necessidade, a não ser que você queira mudar o local do projeto. Aí aqui tem tipo de template. Aqui tem os RTOS, sistemas operacionais. A gente não trabalha, então None. O tipo do microcontrolador. Se você só está comprando chip RISC-V, deixa só o RISC-V marcado. Se trabalha com ARM também, porque a WCH tem micros ARM. Então deixa os dois marcados. Beleza. Aí aqui você vai vir aqui, vai ter a lista, ó, CH32V003. O programa que você escreve para o 32V003, ele vai compilar e vai rodar no 32V003. Independente se for 3A4M, F4P, F4P6, F4U, J e A4M6, tanto faz. Se não me engano, o meu aqui é esse aqui, ó. Então, beleza. Mas o programa vai rodar em qualquer um. Só que use naqueles pinos que a sua versão tem, né? Então, beleza. Aí eu dou um finish. Ele vai criar um projeto base. Beleza, criou o projeto. Aí você vem na pasta user aqui, ó. Ele já vai vir com esses arquivos aqui e vai vir com a main, ó. Dá 2 cliques nele. Então abriu. Beleza. Esse aqui é o projeto base, ó. Inclusive esse projeto ele já vem com a serial informando o clock e o ID do chip. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou zerar esse projeto. Eu vou deixar apenas a debug.h e as bibliotecas que eu vou incluir aqui, ela já vem dentro da debug.h, só que eu coloco por precaução e por costume, né? Então, essas aqui são diferentes. Essas daqui são com esses aqui, ó. E aí eu coloco stdio.h. Beleza. Ctrl C, Ctrl V. E stdlib.h. Beleza. Beleza, então com essas bibliotecas importadas, agora eu vou criar a função principal, a função que o meu controlador vai rodar. Porque sem ela não roda nada, né? Então, você pode criar a função como void. Só que como void ele vai ficar dando uma informação ali embaixo. Quer ver? A gente vai ver, ó. Void main. Tem que ser sempre main. A função principal é main. Beleza, eu criei aqui, ó. Isso aqui, se eu compilar, já vai rodar. Não vai executar nada, mas vai rodando no microcontrolador. E aí, o que que deu aqui, ó? Void, olha lá. Return type of main is not int. Então, ele pede uma função int. Se eu compilar, vai rodar o código que eu fiz. Só que vai ficar sempre com esse errinho chato aqui. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer ela ser int. E aí, você pode ou não retornar alguma coisa. Vamos ver, eu vou compilar. Compilei, beleza. Não deu erro nenhum. Então, você pode fazer, por padrão, fazer um return 0. Beleza, igual o software de PC. Só que isso aí é só um preciosismo, porque aqui não tem como eu retornar nada, porque
Se o programa crashar, ele não vai poder me informar mais nada, né? Mas por padrão é isso aí. E aí eu tenho que criar meu loop infinito, que senão eu rodo e saio e vou para lugar nenhum. Beleza, então eu tenho minha estrutura criada. Se eu fizer um compilar e download, vai compilar, compilou sem erros, sem aviso e fez o download. Beleza, só que não tem nada ali. Bom, e agora como a gente vai usar bibliotecas? Seja as que você baixou ou as que você criou e guardou em algum lugar. Sabendo onde ela está, o que você vai fazer? Você vem na sua pasta User, que é a pasta do seu projeto, botão direito, em Add. Em Add você vai vir Add File. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ir onde tem essas bibliotecas. Então, eu vou vir aqui, ó, libs, vou vir aqui em biblioteca C, que na verdade isso aqui está meio bagunçado. E aí, eu vou vir aqui, ó, eu vou importar a biblioteca de I/O do 32V003 que eu criei nos vídeos anteriores. Então, beleza, I/O driver. Então, beleza. Aí, ela já está incluída aqui, ó, veio para cá, ó, I/O driver. Aí, para me usar no meu projeto, o que eu tenho que fazer? Incluir ela. Hashtag include aspas duplas 32V, ela já apareceu, beleza. Então ela já está incluída, então agora eu posso usar todas as funções que estão dentro dela. Se eu quiser ver, dois cliques nela, go to definition, e aqui eu tenho todas as minhas, o conteúdo que está lá dentro. Ó. Então, beleza. Aí vamos ver, já está com o PLL ligado, beleza. Então é assim que você faz um include de uma biblioteca. E agora você pode usar tudo que está ali dentro. Então, ali dentro tem, por exemplo, System init, que vai iniciar para mim. Vamos ver o que ela faz. A gente vem aqui, ó, na System config. Aqui dentro tem o enable do PLL para rodar em 48 MHz. Tem essa função que atualiza o meu clock para o micro ficar sabendo desse clock e rodar a função de delay corretamente. E aí eu tenho a função que inicia o delay. Eu dou um delay aqui de segurança. Ativo o clock nas IOs A, C e D. Remapeio os pinos do porte A para ser modo de PIO. E ativo o clock do timer. Aqui está até comentado. Deixa eu descomentar para a gente poder usar o timer 2. E ativo a FIO também. Então, beleza. Save. Beleza, então importei, ó. Inicia o sistema. Então, beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou configurar os meus pinos. Então, lá dentro dessa biblioteca, o que a gente tem? A gente tem o tris, no caso aqui, C. Tris C bits. Esses modos de configuração de pinos são o que eu defini. Só que o da IDE principal aqui não é esse, mas eu já acostumei a trabalhar com esse que eu fiz. Então, 0. 0, o PC0 vai ser o quê? Ele vai ser Alt, saída de 30 MHz, push pull. Beleza, o que ele é? Áudio Alt. Então, beleza. 1, 2, 3, 4. Então, estou usando os pinos do porte C nessa ordem. Aí aqui vai ser MISO e Chip Select. Então, essa é a definição dos meus pinos. E aí, Chip Select tem que iniciar em nível alto. Então, mais uma funçãozinha que está lá dentro da biblioteca. Porte C alto. Qual pino? 4. Inicie em nível 1. Então, beleza. E aí eu já tenho os meus pinos configurados. E aí, agora, eu tenho que trabalhar com a minha Flash SPI. Só que a minha Flash SPI, ela depende do quê? Depende de uma SPI. Ou é via hardware, ou é via software. Eu vou usar a via software,
que eu já demonstrei aqui também a criação. Então, mais uma lib para importar. Ó. Adicionar arquivo SW. Opa, peguei o errado. Mas não faz problema, não tem problema. SW SPI. Então, beleza. Então, eu tenho aqui, ó. E aí eu importo essa biblioteca. Sempre na ordem certa, porque tem ordem de precedência. Se estiver dando alguma coisa errada, você verifique, né? Porque, por exemplo, a minha biblioteca de SPI depende da I/O driver. Então, ela tem que obrigatoriamente estar abaixo. Se estiver acima, vai dar erro na hora de compilar. E agora eu vou configurar a minha SPI. Vamos ver. Está tudo no porte C. O MISO PC1 para leitura, o MOSE 2, o Chip Select está no 4. E agora já está tudo configurado para a gente usar a Flash SPI. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Como que eu executo um áudio de leitura de lá da Flash? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um timer aqui. Esse timer eu vou colocar de 2 segundos. Por quê? Isso aqui é uma segurança de que não vai dar nada errado. Se der alguma coisa errada, eu consigo recuperar o meu microcontrolador, não deixe ele brincado. Só que antes disso também eu vou iniciar o timer. Outra biblioteca que eu preciso, que eu já criei a biblioteca do timer também, mais uma de importar. Ó. Adicionar, importar. Aí eu vou em timers. Timers, já está lá. E aí, com esse timers incluído, eu vou fazer o seguinte. Timer 2 on, um pré-scaler 0. Agora sim, eu posso começar a trabalhar com a flash. Bom, primeira coisa, se eu vou usar a flash, eu tenho que dar o chip select dela, né? Então, dentro da software SPI, já tem o define do chip select. Então, vamos lá. SPI underline CS low, beleza. Se eu esquecer de alguma coisinha, eu vou dar uma olhadinha, porque é muita coisa. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que mandar um comando de leitura. SPI underline data out, que é uma função que está dentro da biblioteca software SPI. Eu tenho data out L, que é low. Para quê? Para dispositivos que precisam de uma velocidade de inicialização mais lenta, como um cartão de memória. Vai ser um dado de 8 bits. E qual que vai ser? 0x03. Esse é o comando de leitura. Agora vai ser o que? O endereço. O endereço tem 24 bits. Eu vou começar do endereço 0. Beleza. Então, a partir daqui, eu já vou ter, posso ter leitura de bits recebendo isso. Eu vou criar uma variável para armazenar esses bits. E aí, agora aqui dentro, eu vou fazer o meu código. Então, a cada passada aqui, eu vou atribuir a sampler o que retornar da minha função SPI dataIn na versão mais rápida. 8 bits. Então, eu vou ler 1 byte da memória. Cada passada aqui dentro, eu vou ler 1 byte. E armazenar em sample. Como que eu jogo isso para um pino? Como eu disse para vocês em outro vídeo, uma das formas de sair com áudio do microcontrolador é a modulação PFM. E você altera uma frequência, você cria tipo um sinal FM, só que na saída do pino. E aí você põe um capacitor para tirar a alta frequência. Porte C out, o pino é 0, que é o pino de saída, ligo o pino. E aí eu vou usar a função de delay que está dentro da biblioteca de timer. O que vai ser esse delay? O que vai gerar uma modulação. E o que gera modulação? Sampler, né? Sampler. Para ter um volume maior, eu vou multiplicar por 2. E aí eu desligo de novo. E aí aqui já não é mais sample. Aqui é o meu tempo que eu vou segurar para rodar ou mais rápido ou mais lento. No meu ouvido aqui, 630 ficou ok. Ficou com uma qualidade boa.
eu vou compilar esse código e fazer o download dele. Bom, pessoal, aqui então tem o meu circuito. Eu vou aumentar o volume aqui, vou encaixar a flash SPI ali, tô colocando esse microfonezinho aqui para pegar, né? Beleza, a flash está encaixada. Eu vou resetar o circuito, desligar a alimentação e ligar de novo. Pessoal, por não querer estender esse vídeo, eu estou fazendo tudo com muita pressa, acabei cometendo um erro aqui. O que foi aqui, ó, MISO, ele não é saída, ele é entrada, né? Vou pôr um in pull down, pode ser pull down ou pull up. Bom, pessoal, então com esse errinho corrigido agora e o download feito novamente, e aí eu vou alimentar o circuito, né? Mais e menos 2 segundos. Metrô de São Paulo, o mais superlotado do mundo. Se acontecer de uma pessoa ir a cair na via, para nós acho que não tem coisa pior. No coração desta vasta rede, uma série de engenhosas invenções que previnem desastres. Então, beleza, está funcionando corretamente, como vocês viram. Bom, pessoal, então a parte de criação de um projeto no Muriva Studio e importação de bibliotecas e uso das funções dentro dessas bibliotecas, então agora você já sabe. Só que agora eu vou demonstrar para vocês como você pode estar reaproveitando seus códigos, pegando seus códigos e criando arquivos de biblioteca para usar em outros projetos. O que eu poderia fazer com esse código aqui? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia criar uma outra função aqui, ó. Então, criei a minha função aqui, não recebe parâmetro nenhum, só executa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código que eu criei aqui, ó. Inicio a leitura. E aí eu faço o seguinte, ó. While, do mesmo jeito que está lá embaixo. Loop infinito. Beleza. Dentro desse while ali, eu coloco o código que está dentro do outro while. Então, beleza. Aqui reclamou porque o arquivo não foi criado. Que no caso é isso aqui. Ctrl C. Primeira coisa que eu sempre gosto de fazer é criar os arquivos. Beleza. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso deletar isso aqui. Beleza, porque isso aqui agora virou uma função. Eu posso pegar a função aqui, ó, Ctrl C, e jogar dentro do... Não precisa nem ser do while, eu vou jogar aqui dentro do player. Dentro da void main. Beleza. Então, eu vou compilar e fazer o download. Para nós acho que não tem coisa pior. No coração desta vasta rede, uma série de engenhosas invenções. Então, beleza, está funcionando como deveria, essa função. Mas aí é o seguinte, eu fico com essa função aqui antes do main, misturado com o meu programa principal. Isso aqui não tem gente que fala elegante, mas eu falo isso aqui não está muito organizado. Como que eu posso fazer? Eu posso criar um arquivo e eu jogo essa função. E lá dentro vai ter funções similares. Por exemplo, eu coloquei o play, mas eu posso pôr uma função de skip para adiantar, para tocar um trecho a partir do minuto 2, né? Então, como que eu faço? Agora vem user, new. Agora vem new, não é adicionar. New file, player.h. Confirme. Eu gosto sempre de colocar um cabeçalho para falar do que se trata a função, né? Na verdade, a biblioteca. Então, eu vou pegar essa do timer aqui, ó. Então, Ctrl C. Eu vou abrir o meu arquivo player. E aqui dentro, eu vou colocar a data de hoje, 13/2/2026. Player de memória flash.
Aí, o que eu faço agora? Eu pego essa função, Ctrl C, copio toda ela e colo aqui dentro. Eu posso até fechar, save. Aí, beleza. Eu vou tentar compilar agora, já deu vermelho aqui, ó. Só compilar, sem fazer o download, vai dar erro. Vai dar erro porque vai me dizer, ó. Chamou uma função indefinida. Por quê? Porque ela está dentro do arquivo, mas o arquivo não está incluído. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou fazer um include do arquivo. Ó. Include flash, né? Não, é player. Ah lá, sumiu. Então, beleza. Então, toda vez que eu quiser essa função aqui, essa função de player, eu chamo aqui. Só que aí você tem que ver também os pinos, né? Sempre que os pinos estiverem corretamente. Então, se eu compilar isso aqui agora e fizer o download, vai compilar sem erros, ó. Compilou sem avisos e sem erros e vai executar perfeitamente. Bom, pessoal, então basicamente é isso, para você criar a sua biblioteca. Só que, como eu disse para vocês, tome cuidado, porque as bibliotecas elas têm ordem de precedência. Não ordem de precedência, mas elas têm dependências. Assim como no Linux. No Linux chama-se dependências, que uma coisa depende da outra. Então, se a gente vir na nossa biblioteca, o que a gente vai ter? A gente tem funções da biblioteca de SPI e da biblioteca de timer. Então, o que acontece se eu deixar flash, se eu deixar player aqui, a função vai existir. Só que se eu ocultar, ou seja, não incluir SPI, não incluir timer ou qualquer uma dessas duas, ó, já me acusou erro. Ó. Fala que a função está não declarada, porque agora o meu programa não sabe que existe. Está reclamando da timer aqui, ó, não da flash, mas ó, vou comentar. Mas olha o que vai acontecer na hora de compilar. Olha lá, deu erro. Deu aviso e deu erro. O erro foi função indeclarada da SPI. Então, você tem duas formas de corrigir isso. Você, dentro da sua biblioteca de função, você fazer o include de um arquivo, do arquivo de biblioteca que está na pasta do seu projeto. E aí agora, se eu compilar de novo, vai compilar sem erros, porque agora minha biblioteca sabe que tem aquilo ali. Eu posso deixar nos dois locais, já acusou erro. Vou tentar compilar, não vai dar. 14 erros. Por quê? Se você vir aqui, ó, include file redefinition. Então, quando eu chamo isso aqui dentro tem define nessas bibliotecas. Então eu faço define. Quando eu chamo de novo aqui, tem outro define. Então eu tenho uma redefinição. Então vai dar um conflito. Na verdade, isso é um conflito. Então, não use os dois. Então, ou você usa o include principal aqui, ou você inclui dentro da dependência da sua biblioteca. Então, saiba disso, que isso aí é muito importante. Bom, o que eu recomendo? Não faça include de dependência aqui, dentro da sua biblioteca. Faça include no programa principal, porque todas as funções que dependem de uma SPI, por exemplo, vai poder usar aquele include. Se tiver lá dentro na sua função de player, só aquela função vai poder usar. E aí tem outra coisa também que você não pode fazer. Lembra, a player tem dependência de timer e de SPI. O que acontece se eu colocar player antes de SPI e de timer? Aparentemente não acusou nenhum erro. Aparentemente. Mas vamos tentar compilar. Ah lá, agora deu erro. Por quê? Porque aqui a biblioteca player não sabe que existe. Quer dizer, ela procurou aqui antes, mas não achou SPI e timer, porque está depois. Então, ele tem que ser obrigatoriamente... se isso aqui tem uma dependência de algo acima, então ele tem que estar embaixo.
esse é o conceito dos arquivos. Você pode criar tanto arquivo .c como .h, eu prefiro criar um arquivo só. Então, basicamente é isso. A criação de projeto no Mooriver, a importação e o uso de bibliotecas e suas funções, e a criação das suas próprias bibliotecas. E aí, como você tem a sua biblioteca agora, está dentro da pasta do seu projeto. Você vai lá dentro da pasta do seu projeto e pode salvar ela em qualquer lugar. Se você vir aqui, ó, User, Open Container. E aqui tem os seus users aqui, ó, Users. E aqui tem, ó, Player. Você pode colocar isso aqui em qualquer lugar, fazer upload no GitHub, qualquer lugar que você quiser. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Eu gostaria de ser um vídeo mais reduzido, mas apesar do conceito ser simples, a explicação leva tempo. Então, agora você sabe então criar um projeto no Mooriver, importar suas bibliotecas, usar as funções e criar suas próprias bibliotecas. Então, no vídeo de hoje foi isso. Curta, comente, compartilhe e se tem alguma sugestão, escreva aí nos comentários. E até o próximo vídeo.